Olá, gente! E o nosso assunto de hoje é filosofia moderna. Nós vamos aqui com mais uma lista de exercícios. Questões comentadas. Primeira questão. Sobre a perspectiva da teoria do conhecimento, mais especificamente o racionalismo, pode-se inferir verdade em. Lembrando que é sempre indicado você grifar aquilo que você considera mais importante, seja no comando da questão ou quando ela é acompanhada de texto, no próprio texto, para que facilite a resolução. Então, sobre a teoria do conhecimento, e mais especificamente sobre o racionalismo, o que é que se pode inferir? As experiências sensíveis estão passíveis de várias interpretações devido ao seu caráter sensorial. Tem até um pouco de verdade nesse item, porém não é o item principal dessa questão. Item B. A ideia defendida pelos racionalistas consiste em afirmar que o ato de pensar é indubitável e, portanto, garante a existência do ser. Exatamente isso. Esse item B é o nosso item correto. Inclusive, isso aqui vem do principal racionalista, que é René Descartes, que ele vai exatamente concluir isso, como a gente vai ver nas questões seguintes. Então, para um racionalista, o ato de pensar é indubitável. Não dá para duvidar que você está pensando, que você existe enquanto pensa. Item C. A origem e a consolidação da corrente epistemológica racionalista repousam na ideia de impossibilidade de produção do conhecimento. Os racionalistas, eles acreditam que é possível chegar a um conhecimento verdadeiro, então esse item se anula. O item D, as experiências sensíveis na corrente filosófica racionalista constituem um elemento essencial à busca de verdades absolutas. O racionalismo, como o próprio nome já diz, vem de razão, então tudo é conhecido, a verdade vem, o conhecimento verdadeiro vem pela razão e não pelos sentidos. Então a experiência sensível seria a experiência dos sentidos. Para o racionalista, os sentidos enganam, ele não traz a verdade. Item E, a perspectiva racionalista defende apoditicamente que nada vem à mente sem que antes tenha passado pelos órgãos de sentidos. É o que eu falei no item anterior, os sentidos não trazem verdade para o racionalista, eles são fontes de erro. Questão 2. Nós temos um texto. No comando da questão, é correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que. Então, sobre o pensamento cartesiano, o que se pode afirmar a partir desse texto? Considerando as primeiras linhas das meditações sobre a filosofia primeiro de René Descartes, há algum tempo dei-me conta de que desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto, de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. Agora, pois, que meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro, numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Vejamos esse trecho que eu grifei. Era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. Esse é o nosso trecho principal. Então, com base nisso, item A. Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no conhecimento, já que suas antigas opiniões eram incertas. Pelo contrário, pelo trecho, a gente já vê que Descartes sente a necessidade de ter um método.
tá? Então, item A, item correto. Item B, Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até então esse objetivo não foi atingido. Descartes acredita que é possível atingir o conhecimento. E ele vai procurar isso, embora até então não se tenha conseguido um método seguro para atingir esse fim. Por isso também não consideramos o item B. Item C, rejeitar, Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências. Essa rechaça de cara, porque Descartes é racionalista, os sentidos para ele são enganosos, são fonte de erro. Item D. Ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando suas antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e certo. Exatamente. Esse é o nosso item correto. Se a gente observar novamente o trecho que foi grifado, a gente vai perceber isso, que Descartes vai dizer que ele precisa duvidar daquilo que ele aprendeu até então e que ele precisa estabelecer algo de firme, né? Para chegar a um conhecimento que seja firme, certo, indubitável, que é o que ele tanto almeja. E o item E, Descartes necessitou de solidão para investigar suas antigas opiniões e encontrar entre elas aquela que seria o verdadeiro fundamento do conhecimento. Aqui, a nossa casquinha de banana está justamente nesse trecho, encontrar entre elas, e Descartes não procura, ele vai negar todas elas, não vai procurar entre elas. Questão 3. Leia o seguinte texto de Descartes. Vejamos aqui logo o comando da questão. Com base no texto, nos conhecimentos sobre o pensamento cartesiano, é correto afirmar. Então, o que é correto afirmar sobre Descartes? E eu grifei aqui um trechinho bem pequeno do texto. Considerei em geral o que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e certa. Pois, como acabara de encontrar uma proposição que eu sabia sê-lo inteiramente, pensei que devia saber igualmente em que consiste essa certeza. E tendo percebido que não há no penso logo existo, que me assegure que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir, pensei poder tomar por regra geral que as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras. Então, para uma proposição ser certa, ser verdadeira, ela precisa ser clara e distinta. Então, vejamos o item A. Para Descartes, a proposição penso logo existo não pode ser considerada como uma proposição indubitavelmente verdadeira. O texto diz exatamente o contrário, que não há dúvida. Sobre o penso logo existo, não há dúvida. Item B. Embora seja verdadeira, a proposição penso logo existo é uma tautologia inútil no contexto da filosofia cartesiana. Tautologia é redundância. E, pelo contrário, a filosofia de Descartes, a base dela é exatamente esse penso logo existo. Ele até diz que esse é o primeiro princípio da filosofia que ele busca. Item C. Tomando como base a proposição penso logo existo, Descartes conclui que o que é necessário para que uma proposição qualquer seja verdadeira é que ela enuncie algo que possa ser concebido clara e distintamente. E esse é o nosso item correto. Para que qualquer proposição seja verdadeira, está bem claro no texto, é preciso o quê? Que haja clareza e distinção. Então, essa é uma das regras do método de Descartes. É até chamada de regra da evidência. Para que algo seja verdadeiro, ele precisa não deixar margem de dúvida. Tem que ser tão claro, tão distinto, que não me dê nenhuma margem para duvidar. Item C. Descartes é um filósofo cético, uma vez que afirma que não é possível se ter certeza sobre a verdade de qualquer proposição.
Não, Descartes não é um cético. Ele acredita que é possível atingir o conhecimento verdadeiro e ele vai justamente criar um método para isso. Item E, tomando como exemplo a proposição penso logo existo, Descartes conclui que uma proposição qualquer só pode ser considerada como verdadeira se ela tiver sido provada com base na experiência. Descartes, novamente, é um racionalista, então a experiência não vale, a experiência é fonte de erro. Nosso item correto, item C. Questão de número 4. É uma questão agora que envolve dois pensadores. John Locke afirmou que a mente é como uma folha em branco, na qual a cultura escreve o seu texto. E Descartes demonstrava desconfiança em relação aos sentidos como fonte de conhecimento. A respeito desses dois filósofos, verifica-se o seguinte. Então, nós temos aí duas ideias opostas. Locke, que defende que a mente ela é uma folha em branco, nós não trazemos nenhuma ideia na nossa mente, nós vamos aprendendo com o contato com o mundo. E Descartes, que vai dizer o contrário, que desconfia dos sentidos e que quem traz o conhecimento é a própria razão. Item A. Locke é um representante do racionalismo e Descartes é um representante do empirismo, são as duas correntes opostas. Esse item está errado. Item B. Locke é um representante do empirismo e Descartes é um representante do racionalismo. Esse é o nosso item correto. Tá? O empirismo defende que a fonte do conhecimento é a experiência sensível, ou seja, o conhecimento vem pelo nosso contato com o mundo através dos sentidos. Já para o racionalista, não. O conhecimento, ele vem da razão, exclusivamente pela razão. Descartes e Locke possuem a mesma concepção? Não. Descartes é um representante do teologismo e Locke é representante do culturalismo? Não. A gente acabou de ver. Descartes é um representante do materialismo e Locke é um representante do idealismo. Também não, né? A gente já concluiu que o empirista é Locke e o racionalista é René Descartes. Item correto, item B. Questão 5, mais uma vez, comparando empirismo e racionalismo, são as duas correntes aí da filosofia moderna. O racionalismo e o empirismo, correntes filosóficas do denominado pensamento moderno, tiveram em comum. Aqui nós já queremos um ponto comum entre eles. Item A. A preocupação com o problema do conhecimento acerca da realidade, embora por métodos distintos. E este já é o nosso item correto. Essas duas correntes modernas estavam preocupadas com a busca do conhecimento, com a fonte do conhecimento, com os modos como se conhecia. O item B, interesse especulativo com vistas à elaboração da teologia católica. Não, a filosofia católica é na Idade Média que ela tem o seu auge. Item C, a compreensão da filosofia como uma disciplina exata e resultante da experiência. Não, porque racionalismo ele foca a razão e não a experiência. Item D, a sua filiação aos pressupostos fundamentais do pensamento grego original. Também não, embora tenha alguma relação, o racionalismo tem relação já lá com o início da filosofia platônica. Embora tenha relação, ele não é exatamente uma ligação, né, é um resultante daquele pensamento inicial. Item E, a vinculação aos princípios da filosofia crítica do iluminismo. Embora a gente esteja nesse período de Idade Moderna, com todo esse pano de fundo da razão sendo vista como aquela que vai iluminar, eles não estão vinculados. A gente vai ver que o iluminismo, inclusive com Kant, vai superar essa dicotomia de racionalismo e empirismo. Vai fundir as duas ideias, mas esse é um assunto para depois. Então, nosso item correto, item A. Então, 6 é uma questão do Enem. Vale lembrar que o Enem aborda muito o período da filosofia moderna, principalmente o racionalismo com Descartes. E aqui nós já vamos vendo aqui uma questão sobre o mesmo assunto, só que no texto de Kant.
O trecho em questão é uma referência que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que... Qual é o confronto? Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então, nós temos duas ideias opostas aí. No início, que eu grifei, até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, e na segunda, os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, ou seja, na primeira, o sujeito é fonte, aliás, é centro do conhecimento, na segunda, aliás, o objeto é centro, na segunda, o sujeito é centro do conhecimento. Essas posições, elas confrontam-se e assumem pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento, e esse já é o nosso item correto, tá? A gente vê que no primeiro eu tenho o objeto no centro, e na segunda afirmação eu tenho o sujeito no centro do processo de conhecimento. Ou seja, no início o conhecimento dependia do objeto, agora se diz o quê? Que o conhecimento ele depende do sujeito. Tem B, defendem que o conhecimento é impossível, restando somente o ceticismo, não. As duas acreditam na possibilidade, apenas colocam... Por que a gente chama a Revolução Copernicana de Kant, ou da filosofia de Kant? Porque Kant tirou o objeto do centro, do mesmo jeito que na Revolução de Copérnico, no geocentrismo, a gente vai ter o heliocentrismo com o Copérnico, com Galileu Galilei. A Terra, que era o centro, sai e aí nós temos depois o Sol, o heliocentrismo. Na filosofia também nós vamos ter. Primeiro o objeto era o centro do conhecimento. Com Kant, quem passa a ser o centro do conhecimento é o próprio sujeito. Por isso que a gente chama de revolução copernicana. O objeto sai do centro e o sujeito é quem fica no centro do processo de conhecimento. Item C. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Não. Isso aqui quem vai fazer é o Kant. Ao superar a separação entre racionalismo e empirismo. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Se nós estivéssemos nos referindo à última, sim, mas como o texto está falando das duas ideias presentes, das duas posições, uma contradiz a outra. Item E, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant? Não, porque a segunda opção é justamente a que Kant propõe, que é o sujeito quem é o conhecedor, é aquele que realmente é o centro do processo. Item correto, item A. Muita atenção nessas questões que fazem comparação de posições, se elas buscam o que é diferente, se elas buscam o comum no texto. Questão 7. Nós temos aí uma questão da UEMA, de novo sobre Kant. E a pergunta: esse fragmento compõe o livro de Kant que trata da importância do ou da. Fraqueza e covardia são as causas pelas quais a maioria das pessoas permanece infantil, mesmo tendo condição de libertar-se da tutela mental alheia. Por isso, fica fácil para alguns exercer o papel de tutores, pois muitas pessoas, por comodismo, não desejam se tornar adultas. Se tenho um livro que pensa por mim, um sacerdote que dirige minha consciência moral, um médico que me prescreve receitas e assim por diante, não necessito preocupar-me com minha vida. Se posso adquirir orientações, não necessito pensar pela minha cabeça. Transfiro ao outro esta penosa tarefa de pensar. Então, Kant, nesse livro, ele está falando da importância de quê? Do juízo, da razão, da cultura, do costume ou da experiência.
da razão. Esse é o livro justamente que Kant vai defender o uso da razão e que nós precisamos fazer o uso da razão. Leia o texto a seguir e responda, questão 8. Com base nos conhecimentos sobre a concepção kantiana de tempo, assinale a alternativa correta. O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não adere aos próprios objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. Vamos lá aos nossos itens. Sobre a concepção kantiana de Kant. O tempo é uma condição a priori de todos os fenômenos em geral. O tempo é uma representação relativa subjacente às intuições. O tempo é um conceito discursivo, ou seja, um conceito universal. O tempo é um conceito empírico que pode ser abstraído de qualquer experiência. O tempo concebido a partir da soma dos instantes é infinito. Kant entende que o tempo ele é condição, ele é uma das formas da sensibilidade, que são duas, né, espaço e tempo, ou seja, o ser humano, para compreender a realidade, ele se utiliza dessas duas formas da sensibilidade, o espaço e o tempo. Então, ela é uma condição a priori de todos os fenômenos em geral, porque na hora que eu observo tudo, eu sempre vou estar considerando o tempo, a ideia de que há um antes e um depois. Eu não consigo pensar fora disso. Por isso que ela é uma forma da nossa sensibilidade. Ou seja, tudo que eu observo ao meu redor, eu vou estar compreendendo a partir da ideia de espaço e de tempo. Eu não conseguiria pensar fora dessas ideias, fora dessas concepções. Grata pela sua atenção. Baixe a lista de exercícios que está na descrição do vídeo, deixe seu like porque isso ajuda muito a chegar até outras pessoas e se inscreva também no canal.